Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver mais um problema para vocês, um problema da SpaceX de 2014. Tá? Então diz assim, em uma espira condutora triangular equilátera, rígida e homogênea, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, talvez vocês não estejam conseguindo ver direito, né? Então aqui. Em uma espira condutora triangular equilátera, rígida e homogênea, com lado medindo 18 centímetros e massa igual a 4 gramas, circula uma corrente elétrica I, de 6 amperes no sentido anti-horário. A espira está presa no teto por duas cordas isolantes ideais e de comprimentos iguais, de modo que todo o conjunto fique em equilíbrio no plano vertical. Na mesma região, existe um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 0,05 Tesla, que atravessa perpendicularmente o plano da espira, conforme indicado no desenho abaixo. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a intensidade da força de tração em cada corda? Olha só. Então, deixa eu diminuir de volta aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Isso aqui é uma espira que está passando uma corrente elétrica aqui, conforme está o desenho, no sentido anti-horário, né? Assim, ó, certo? Bom, esses bolinhas com um X no meio indica o sentido do campo magnético. O campo magnético está entrando na folha, tá? Ele está entrando aqui na folha. Eu gosto de lembrar o seguinte, ó, o X, para você não esquecer mais, né? Porque às vezes passa um tempo sem fazer, você lembra, o X é entrando na folha ou saindo da folha? Então é o seguinte, o pirata, quando ele vai procurar o tesouro, ele vai cavar o chão para achar o tesouro, ele vai cavar onde está um X, correto? Então o X quer dizer que está entrando para baixo, está entrando na folha, certo? E o pontinho quer dizer que está saindo da folha. É só lembrar, o xizinho pode cavar lá para baixo, que é para lá que está indo, certo? Então está passando aqui uma corrente de 6 amperes, tá? Essa corrente aqui, quando passa pelo fio, e o fio está inserido num campo magnético, ele sofre uma força, ok? Essa força, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Força magnética vai ser o quê? É o bio vezes seno do ângulo. Aí você fala, que ângulo? O ângulo entre o condutor magnético e o campo magnético. O campo magnético, né? O condutor elétrico e o campo magnético. Então o campo magnético é para baixo e o condutor elétrico está para cá, ó, certo? Então os dois estão fazendo o quê? 90 graus, certo? Mas digamos que o campo magnético fosse assim, ó. Então eles estariam fazendo um ângulo diferente de 90 graus. Esse ângulo aqui seria aqui, ó, tá? Seria esse ângulo. Então esse ângulo é o que eu jogo aqui, é o seno desse ângulo que a gente joga na fórmula, tá? Por que isso? Porque, olha só, quando está perpendicular, tá? Então, o seno de 90 graus é 1, tá? E é o caso daqui. Então, esse caso aqui, a força magnética vai ser o quê? A intensidade do campo magnético, vezes a corrente que está passando, vezes o L aqui, ó, é o comprimento do fio. Então, existe uma força magnética em relação a esse fio, uma força magnética em relação a esse fio e uma força magnética em relação a esse fio aqui. Cada fio tem uma força magnética nele, certo? E é de se esperar que, de repente, essa força magnética vai suspender, né? Vai afetar a espira aqui de forma a empurrar a espira para cima ou empurrar a espira para baixo, tá? Então, como é que a gente vai calcular isso? Então, vou começar o seguinte, olha. Eu vou começar calculando aqui, o peso da espira. Ó, vou fazer a espira pequenininha aqui, ó, tá? Então, aqui a espira ela tem um peso para baixo, peso, certo? Se for só o peso que está para baixo, então como tem dois fios condutores aqui, cada fio condutor vai ter uma força que puxa para cima.
tá? Essas duas forças somadas tem que ser igual a força-peso e as forças magnéticas que surgem aqui no meio, né? Que pode ser para baixo, para cima, para os lados, tal. Então isso que a gente tem que analisar, ok? Bom, como o triângulo é equilátero, o comprimento desse fio aqui é igual ao comprimento desse fio, que é igual ao comprimento desse fio. Então, quando eu jogar aqui na fórmula, o L vai ser igual. A corrente também vai ser igual. E o campo magnético, né? O campo magnético B aqui, ó, também vai ser igual. Então, essa força magnética aqui, tá? É fácil descobrir qual que é é fácil descobrir qual que é a intensidade da força magnética, por quê? Porque o comprimento do fio é igual, o campo magnético na região é uniforme, né? E a corrente é igual em todos os fios, certo? Então o que vai acontecer é o seguinte, ó, só o triângulo, né? Só o triângulo. Aqui vai surgir uma força, aqui vai surgir uma força, aqui vai surgir uma força. Aí a gente pensa, para onde vai surgir a força? Aí a gente usa a regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda ela é assim, ó. Todos os três dedos aqui, elas têm que estar perpendiculares entre si, ó. Esses dois estão perpendiculares, esses dois aqui estão perpendiculares. Se eu colocar assim, ó, esses dois estão perpendiculares, tá vendo? Todos eles estão perpendiculares entre si. E eu lembro o seguinte, ó, meu professor ensinou que esse aqui é o F, esse é o B, esse é o V, tá? Ó, farei bom vestibular. É a força, ela vai ser o campo magnético e aqui o vestibular, né? Farei bom vestibular. O vestibular, esse V aqui, é a velocidade da carga, tá? É a velocidade da carga. Só que é o seguinte, ó, a carga positiva, ela segue o sentido da corrente. A carga positiva, tá? Ela segue o sentido da corrente. Então, eu vou colocar, ó, farei bom vestibular. Vestibular é aqui, ó, é a velocidade, é a corrente, a direção da corrente. E esse aqui é o campo magnético. Então, farei bom, campo magnético tá para baixo, ó. Tá vendo o dedo aqui, ó? Farei bom vestibular. Então, o bom é o campo magnético, tá para baixo. Então, a corrente aqui, ó, nesse fio, ela é para cá? Não, ela é para cá. Tá? Ó, tá lá o dedo, tá? Ela é para lá. Então, aqui, ó, campo para baixo, velocidade para lá, e a força aqui, então, é para baixo, tá? Ó, vou fazer de novo, só que fazendo isso aqui agora. Campo para baixo, velocidade, né, que é a carga, que é a mesma da corrente, é para cá, e a força aqui, nesse fio, é para lá. Nesse aqui, ó, campo para baixo, velocidade para lá, e a força magnética para lá. Tá vendo? A força magnética aqui, ó, força magnética. Essa daqui, a força magnética vai estar para cá. E essa daqui, a força magnética vai estar para o meio. Tá vendo? Agora é o seguinte, ó. Quanto é a intensidade dessa força magnética? É o campo magnético vezes a corrente. Tudo é dado. A corrente está aqui, o campo magnético está aqui e o comprimento do fio está aqui, ó, 18 centímetros. É claro que tem que fazer a transformação, né? O 18 centímetros tem que ir para 0,18 metros, tá? Porque no sistema internacional. Então, será que vale a pena eu calcular essa força aqui? Não, não vale. Aí você fala, por que não vale? Porque essa espiral, ela é um triângulo equilátero. Ele tem todos os quatro lados iguais. Então, a força que vai surgir aqui vai ser igual à força que vai surgir aqui, vai ser a força que vai surgir aqui. Todas para o centro do triângulo, tá? Porque ele é equilátero. Então, todas as forças vão exatamente para o centro. Ou seja, as forças vão se anular. Vão se anular, tá? Essa força aqui, lateral assim, ó, ela tem uma componente vertical e ela tem uma componente horizontal, tá? Essa força aqui, que é a mesma coisa, ela tem uma força horizontal e uma força vertical, tá? A força vertical, como aqui é um ângulo de 60, então a força vertical aqui, ó, vai ser um ângulo de 60. Aqui vai ser um ângulo de 60 graus, ó. Tá? Então, quando a gente calcular essa força aqui, decompor ela em Y e X, a gente vai ver que essa aqui desse lado vai se anular com essa, tá? E essa daqui mais essa daqui vai ser
a mesma intensidade da que vem para baixo, tá? Então, a mesma intensidade da que vem para baixo. Agora, eu preciso fazer todo esse cálculo? Novamente, não preciso. Aí você fala, mas como é que eu vou saber? Porque quando a figura aqui da espira for simétrica, então é tranquilo. Por exemplo, se eu pegar um hexágono, ó, o hexágono, tá? Então aqui vai ter uma força, 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 aqui vai ter uma força. Esse aqui vai se anular com esse com esse com esse. Entendeu? E a força magnética não vai interferir no peso aqui, tá? Então, a força magnética aqui que vai surgir, ela vai ser para o interior da espira e uma vai anular a outra, tá? Uma vai anular a outra, ok? Então, qual que vai ser a força que puxa isso aqui para baixo? É só a força peso, tá? Porque essas forças magnéticas aqui, elas se anulam. Então, a única força que está puxando essa espira para baixo é a força peso. E a força que essas duas trações aqui, né? Esses dois cabos isolantes vai fazer para cima, vai ser igual a P para baixo, tá? E quanto é o P para baixo? Então, o peso vai ser o quê? Massa vezes a gravidade vezes vezes ele mesmo, não vezes nada. Peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso, então, vai ser a massa 0, vamos colocar assim, ó, 4 gramas, tá? Só que a grama é o quê? É 1 milésimo do quilograma, tá? Então, 4 milésimos do quilograma, que é o fio, tá aqui, ó, 4 gramas, tá? Vezes a gravidade é 10. Então, isso aqui vai dar o quê? Vou cortar o zero com o zero daqui, vai ficar 0,04, aqui é metros por segundo ao quadrado. Então, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado é newtons. Então, o peso é igual a 0,04 newtons. E a força de tração aqui dos fios isolantes vai ser o quê? Vai ser, essas duas forças vai ser igual ao peso. Então, olha só, a força de tração mais a força de tração menos a força peso, e isso aqui não deu força resultante, então a gente simplesmente esquece. Então vai ser a tração mais a tração, certo? Menos a força peso vai ser igual a zero, porque está em equilíbrio. Então as duas forças que puxam para cima, a tração e a tração, porque elas são iguais, tá? Porque aqui tem uma informação aqui, ó, que está deixando claro, ó, 6, 6, 6, tá? Então ela está exatamente simétrico aqui, em ponto simétrico, ela não vai ficar meio torta para cá nem torta para cá, ela vai ficar exatamente aqui, tá? Então quer dizer que essa tração, essas duas trações que puxam para cima é igual ao peso que puxa para baixo, tá certo? Então isso aqui vai ficar o quê? 2T igual ao P que vem para cá, né? Só que esse P aqui quanto é? 0,04 newtons. Então a tração vai ser o quê? 0,04 newtons sobre 2. Então a tração em cada um dos cabos, vai ser 0,02 newtons. Certo? Então veja, essa questão da espira aqui é só para perder um pouco de tempo. Porque se você fizer isso aqui, fizer os cálculos, você vai ver que para cá vai se anular, as componentes verticais dessa e dessa somadas vai dar essa outra força para baixo aqui, tá? Então, ficou a força de tração vai ser só por causa da força peso. Essa espira, essa corrente no campo magnético não está gerando força na vertical, tá bom? Desculpa a tosse, porque pegou mesmo, frio aí pegou, andando na estrada para um lado para o outro, falando alto, comendo giz o dia inteiro, então a minha garganta pegou um pouquinho, a tosse pegou um pouquinho, e como eu tinha que resolver esse problema aqui para o apoiador que me solicitou, então segue o vídeo aí com algumas poucas tosses aí, vocês me desculpem,
tá? Então é isso aí, vamos que vamos. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem visto por aqui, tá bom? Ainda não tem playlist, mas vai ter uma playlist bem aqui. Então dá uma olhadinha, vamos que vamos e até a próxima.